pessoal, valeu! É um livrinho bom aqui que eu estou falando sobre, depois eu vou falar, a fisiologia do exercício entre a teoria aplicada ao condicionamento e ao desempenho. Para eu ter o condicionamento, eu tenho que ter a questão de quê? O aprendizado motor, que intercala o desempenho esportivo, ok? Como eu falei sobre educação física e motricidade humana, nos traz o quê? Perspectiva entre questões importantes. Ok? Vamos analisar e fazer uma reflexão analítica. Então vamos lá. Quando falamos sobre motricidade humana, nós temos que analisar entre as bases fisiológicas humanas. Então, falamos sobre a introdução do exercício físico, nos traz uma breve história, em questões de quê? Da educação física em foco, que vai relacionar sobre a motricidade humana, mas o que fica em foco é o movimento, o que fica em foco são as grades curriculares pertinentes. Será que nós estamos em identidade perdida? Por isso que eu sempre coloco que nós somos clínico geral ou pedagogia geral. Agora usamos jalecos em campos anatômicos de estudo, e esses termos ligados à fisiologia e o condicionamento físico. Ok? Então, como é que nós podemos analisar entre a educação física e a ciência e a motricidade humana? Entre a cinesiologia? Quais são os parâmetros que nós podemos intercalar entre estudos, entre pós-graduação? Lembra que eu falei sobre motricidade humana? Significa gradual ou gradativa? Ou graduação epistêmica? Entre as cortes epistêmicas. Então, quando falamos sobre sociedade, ou campo técnico de enfermagem, ou técnica ligada à medicina esportiva, nos traz campos profissionais e científicos em campos de periódicos. Como eu já falei sobre o latim e também usei já os campos de pesquisas eruditas, ficou uma crise muito grande, uma identidade perdida. Ou seja, ficou tipo aquele desenho, uma caverna do dragão. Você vai circulando, vai estudando, vai descendo, estudando mais ainda. Quanto mais você estudando, você está falando que você é professor de educação física ou profissional de educação física, traz uma identidade pior em campo de setores locais internos e externos. Ok? Nos traz definições entre mensurações ou avaliações ligadas à fisiologia do exercício. É lógico saber, há um casamento em fisiologia humana e fisiologia do exercício. Se eu saber sobre fisiologia humana, sobre potencial de ação e outros campos meios, o que significa medicina? Significa meios. E se colocar medicina esportiva, são os meios esportivos ligados a meios para o quê? Reabilitar o sujeito histórico, que agrega essas questões, essa expansão urbana que nos traz os campos analíticos. Agora há pouco eu estava conversando com uma senhorita, que ela estava lá nos Estados Unidos, e eu coloquei falei que era professor de motricidade humana. Já não sabia o que era até hoje, alguns advérbios adjuntos. Eles pensam que o professor de educação física é ligado à pedagogia geral. Quando eu coloquei educação física, é lógico que vão entender. Vão ter uma identidade ligada só aos campos morfológicos, mas não ligado às grades curriculares, que há uma crise muito grande. Há um salto muito grande entre lacunas e campos neutros. Ok? Então vamos lá. Quando falamos definições entre trabalhos e as questões que nós podemos atuar, ou estão atuando no campo circulatório, circular e circulatório, e o que está circulando, nos traz em tona a questão da pré-existência e coexistência. É lógico que nossos termos usados em alguns preconceitos, uma graduaçãozinha bem pequena, mas pela graça de Deus, ok? Está ligado aos campos internacionais e nacionais na promoção de saúde.
como a Cruz Vermelha, a ONU, ou seja, que é a Organização Mundial de Saúde, que entra nos campos entre linhas da qualidade de vida. Ok? Então, o que nos traz é pensarmos sobre estimativas ligadas ao campo bioenergético, controles ligados ao controle motor, que a gente pode exemplificar o campo homeostático. É a natureza, né, do sistema de controle. Quando a gente fala sobre natureza, se você analisar uma pessoa, ou um sujeito, ou um professor que fala assim, vamos analisar o controle motor e a ditadura. O controle motor e a ditadura corporal, entre necessidades. O que nós podemos analisar sobre proteínas e a questão do estresse ligado à internet, ligado ao ódio, e que nos traz em tona algumas questões de violências urbanas. Qual é a dimensão entre a identidade perdida da educação física até hoje, desde a década de 30, de 20? Ou seja, é lógico, nós temos que colocar roupas em meios formais. Por exemplo, se for uma aula de dança, é lógico que eu vou colocar uma roupa que seja adaptável para uma trilha, para uma dança, para uma recreação. Mas quando a gente vai falar sobre fisiologia do exercício, a gente coloca até uma roupa que nos traz o quê? O campo do figurino e papéis sociais que intercalam. Ou seja, o exercício vai melhorar a recreação, o exercício vai melhorar a área do lazer. Então, quando essas grades curriculares estão ligadas ao tempo, campo de métodos, nos fala o quê? Caminho e dificuldade a chegarmos. Ok? Então, quando falamos de células, falamos de proteínas. Falamos de seres viventes, ok? Tempos atrás eu estava discutindo o quê? Usamos o campo análogo do cachorro. É lógico, puxei o debate para o professor na área da licenciatura ligada a bacharelado. É lógico que ele estuda o quê? Neurociência, a introdução, fisiologia humana. Ligada à base, entre a base estrutural, nós podemos citar vários tipos de animais ou bichos. É lógico que temos que entender o campo que é analítico, mas cada um tem o seu setor. Não podemos usar o termo pedagogia geral. Mas a fisiologia humana, é lógico que cada grau, cada campo gradual, gradativo no seu quadrado. Mas podemos conversar e entendermos os processos que ocorrem, anabólicos, catabólicos, metabólicos e outras questões. Não somos pedagogia geral, clínico geral, sabemos de tudo. Já falei questões primeiramente, nós saímos até de casa, até falei até o salmo que eu falo, acreditamos em Deus. Alguns podem não acreditar, mas traz uma essência superior, ou seja, essência ou transcendência. Então, quando falamos sobre essas questões, eu até deixo um livro aqui, de recomendação, aqui, Fisiologia do Exercício, ok? Teoria, aplicação, condicionamento, desempenho físico. Tem algumas pesquisas ligadas à NASA, que alguns fisiologistas também fizeram campo de amostra. Tem vários protocolos que são ligados à avaliação e ao consumo de oxigênio. E tem algumas introduções ligadas às questões importantes que relevam ou relevam a motricidade humana. O que é motricidade humana? É ciência? A educação física é ciência? É saúde? Ela é uma alergia para os médicos e médicas entre graduações? Será que é uma alergia entre algumas disciplinas? Será que traz confusão se eu colocar um jaleco? Será que vai haver o campo de infunções ligado à perplexidade? Para os velhos, mais velhos, em épocas atrás, havia o que? Os campos de riso, alegria, serotonina, os novos. Será que houve na pós-modernidade o gesto motor, o gerenciamento motor? Será que isso aí é uma defesa em questão de disciplinas ou um preconceito ligado de rolar bola e as grades curriculares aos meios que acontecem? Ok? Nos traz o quê? Um paradoxo correlacionado. É lógico que a gente usa sandália, bermuda, um bonezinho, uma regata. Quando chegamos a algum setor para comprar um jaleco ou campo típico, há uma magnitude, que intercala a diferença. Mas também tem os campos diretivos, ok?